Colocação de gordura ou prótese silicone? Qual que é a melhor opção para a gente aumentar os glúteos? Olá, seja muito bem-vindo. O nosso vídeo de hoje é sobre o tema de lipoenxertia, que é a colocação de gordura em alguma região do corpo, ou o uso de prótese silicone na região glútea para a gente causar um aumento dessa região. E eu vou explicar para vocês tudo como funciona cada um desses procedimentos e qual a melhor das opções e quando elas são indicadas. Então, se você tem desejo de aumentar o seu glúteo, mas não sabe dizer o que seria a melhor indicação para o seu caso, acompanhe esse vídeo aqui que você vai saber tudo o que você precisa para fazer um procedimento cirúrgico na região dos glúteos. Eu sou o Dr. Felipe Brito, cirurgião plástico, especialista em cirurgias de contorno corporal e cirurgias mamárias avançadas. Se você ainda não segue o nosso canal, se inscreva aqui para você receber conteúdos toda semana como esse de cirurgia plástica. Então, antes de começar o vídeo, eu quero dizer para vocês que não existe um procedimento melhor ou pior. O que vai depender é justamente o que tem de indicação melhor para cada caso. Então, é uma coisa muito personalizada. Hoje, a maioria dos pacientes que fazem um aumento da região glútea acabam fazendo isso com a gordura corporal que é coletada na lipoaspiração. Uma grande minoria desses pacientes fazem a inclusão da prótese silicone na região glútea para ter esse aumento do glúteo. E quando que a gente indica um e quando que a gente indica o outro? A lipoenxertia, que é a colocação de gordura, ela é um procedimento muito mais comum porque é associado a uma lipoaspiração. Então, grande parte dos pacientes que vão fazer uma lipoaspiração, ao invés de descartarem aquela gordurinha coletada, ou seja, de jogarem fora aquela gordura, acabam utilizando essa gordurinha para aumentar a região dos glúteos, trazendo um volume mais arredondado, um contorno melhor para o bumbum, às vezes um volume mais alto na região superior e preenchendo pequenas depressões. Então, por se tratar de um procedimento muito mais comum e com menos chances de intercorrência, a lipoenxertia, a colocação de gordura, é muito mais frequente de ser realizada e traz excelentes resultados. Uma dúvida muito frequente dos pacientes que fazem a lipoenxertia glútea é: nossa, doutor, o ruim de eu colocar essa gordura é que ela vai ser reabsorvida. Gente, a gordura que a gente coloca, ela não é reabsorvida por completo. Eu gosto de falar com meus pacientes que em torno de 50% dessa gordura será reabsorvida. Os outros 50% que ficar, vão ficar para sempre. Por isso que na hora de colocar essa gordura, eu sempre vou colocar o dobro do que eu desejo, justamente esperando que haja essa reabsorção de 50% e a paciente fique com o volume final que a gente planejou para ela. Então a gente consegue atingir excelentes resultados com a cirurgia da lipoenxertia glútea e, obviamente, como eu falei, é um procedimento de menor intercorrência, porque a gente usa um tecido, que é a gordura, próprio do organismo da paciente. Então tem menos chance de rejeição, menos chance de infecção, tem uma tendência a trazer uma naturalidade um pouco maior. Quando a gente fala da prótese glútea, a prótese glútea ela acaba sendo indicada para aquelas pacientes que não têm como tirar gordura corporal, ou seja, aquelas pacientes que são muito magrinhas e têm pouca gordura corporal. Em geral, a região glútea, para a gente conseguir trazer um aumento significativo, a gente acaba tendo a necessidade de usar bastante gordura, em torno de 400 a 500 ml de cada lado do glúteo. Para isso, a paciente vai precisar ter uma quantidade de gordura corporal suficiente. Aquelas pacientes que são muito magrinhas, em geral, a gente não consegue trazer esse volume todo somente com a gordura. Nesses casos, a única alternativa para a gente conseguir aumentar o volume do glúteo mais do que a paciente deseja seria o uso da prótese silicone. Então, hoje, a prótese silicone ela acaba sendo limitada a esses tipos de pacientes. Ah, doutor, mas a prótese silicone ela fica com um aspecto artificial. Gente, na verdade, quando bem alocada, a prótese silicone no glúteo ela traz uma naturalidade bem grande. Ninguém consegue perceber se essa paciente tem ou não uma prótese na região glútea. Eles vão achar que a paciente possui apenas aquele bumbum mais avantajado. Volto a repetir, quando ela é bem posicionada. Quando a gente vê na internet aqueles casos da prótese silicone que a paciente vira no bumbum, ela fica bem marcada, ela provavelmente está posicionada num plano errado e ela às vezes pode ficar muito superficial e acaba ficando marcada. Nesses casos, obviamente, elas vão ficar mais artificial. E quais são os contras da prótese glútea? A prótese glútea, por ser um corpo estranho que não vem do próprio organismo da paciente, ela tem um pouco mais de chance de ter uma rejeição e um processo infeccioso, talvez culminando com a necessidade de retirada dessa prótese. Por ser uma região também muito mais delicada, que é a região glútea, exige muitos cuidados no pós-operatório, no sentido de higiene e no sentido de não fazer esforço físico
ou deitar em cima da prótese, justamente para que não haja uma complicação no pós-operatório. Já na lipoenxertia é muito mais tranquila, o paciente pode deitar em cima do bumbum, em geral a paciente vai evoluir de uma forma bem tranquila e muitas vezes não sente dor alguma no pós-operatório. Então, o pós-operatório da prótese glútea é um pouco mais complexo e um pouco mais chatinho do que o pós-operatório da lipoenxertia. Uma vantagem da prótese de silicone é justamente essa previsibilidade do resultado. Se eu quiser aumentar em 300 ml, eu vou colocar aqueles 300 ml e ela não vai ser reabsorvida. Já da lipoenxertia glútea, eu sempre tenho que colocar o dobro daquilo, esperando que haja uma absorção de 50%. Porém, algumas pacientes podem reabsorver 60%, outros podem absorver 40%. Então, isso é uma coisa que pode variar de caso a caso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você na hora de decidir o que você vai fazer. Pode ficar tranquila que a gente sempre faz uma avaliação personalizada de cada caso para saber qual a melhor indicação na região glútea para você. Então, se você deseja saber qual que é a melhor cirurgia para o seu caso, agende uma avaliação para tirarmos todas as suas dúvidas. E se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever para poder receber conteúdos como esse semanalmente.